Meu irmão, minha irmã, nós estamos no terceiro módulo do Apocalipse falando sobre a chamada da igreja e nós vimos na última parte acerca das 7 bem-aventuranças e como estas bem-aventuranças refletem sobre nós, cada um, e a relação que existe entre as bem-aventuranças do Apocalipse com a nossa jornada cristã. A primeira bem-aventurança está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Aqui eu argumentei que existe 2 tipos de pessoas que se debruçam no livro do Apocalipse. A primeira que se dedica ao estudo do livro e a segunda que ouve aquele que estuda. Ambos são bem-aventurados, não há distinção entre eles. A segunda bem-aventurança é Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Nós sabemos que quando o arrebatamento acontecer, os mortos serão ressuscitados primeiro. E aqui há uma palavra de consolo para esses que morreram em Cristo. A terceira bem-aventurança, Apocalipse 16, 15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Nós citamos 1 João, capítulo de número 3, onde é dito que todo aquele que tem a esperança de se assemelhar ao Senhor, purifica a si mesmo. Então, esta bem-aventurança é para aqueles que vão estarem vivos na hora do arrebatamento e terão os seus corpos glorificados. Quem tem essa esperança purifica a si mesmo. A quarta bem-aventurança está registrada em Apocalipse, capítulo 16, o versículo 9. Bem-aventurado aqueles que são chamados para as bodas do Cordeiro. E quem são estes? São aqueles que foram mortos e ressuscitados em Cristo Jesus, e nós, os vivos, que formos arrebatados em Cristo Jesus, participaremos das bodas do Cordeiro. Portanto, nós temos que nos preparar como uma virgem pura ao Cordeiro. E aqui há um detalhe importante. Qual é a diferença entre ser filho de Deus e noiva do Cordeiro? A diferença está na intensidade do seu amor. A noiva do Cordeiro tem um amor muito mais profundo pela palavra de Deus. Ela faz uma imersão nesta palavra e ela deixa que a palavra de Deus transforme a sua personalidade, o seu caráter. Ela em relação ao velho homem, ela se despoja do velho homem, renova o seu entendimento e se reveste do novo homem. A bem-aventurança de número 5 está em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E quem é que faz parte da primeira ressurreição? Os que estão mortos em Cristo Jesus e são ressurretos, os que estão vivos e serão arrebatados, mas também aqueles que estão debaixo do altar na abertura do 5º selo e que foram mortos durante a grande tribulação, também fazem parte da primeira ressurreição. A sexta bem-aventurança está em Apocalipse, capítulo 22, o versículo de número 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras
deste livro. E aqui eu citei que quando os meus filhos eram pequenos, eles tinham entre 4 e 5 anos de idade, e isso era a década de 90, estava chegando os jogos de videogames, e eles ganharam os seus primeiros jogos de videogame. Quando eu assisti os jogos de videogame e vi os personagens destes jogos, eu percebi que aqueles personagens guardam certa semelhança com os personagens do Apocalipse. Então eu transformei o livro do Apocalipse em desenhos e ensinei os meus filhos de 4 e 5 anos acerca do Apocalipse, mostrei todas as figuras para eles, expliquei a história do Apocalipse de forma que eles pudessem entender o fim da história. Depois que eles entenderam o fim da história, eu os deixei jogar videogame, porque eu sabia que aqueles personagens que eles estavam vendo no videogame, eles já tinham visto na Bíblia, no livro do Apocalipse, e eles já sabiam o fim da história. Estavam prontos e habilitados com 4 e 5 anos a jogar videogame. Aí eu pergunto para você, você já ensinou o seu filho acerca do livro do Apocalipse para que eles possam jogar videogame? Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Como alguém pode guardar a palavra do Apocalipse se sequer se debruçou nele para estudar e conhecer estas palavras, esta profecia? E a última profecia está em Apocalipse, aliás, a última bem-aventurança está em Apocalipse capítulo 22, verso 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, uma consequência de quem purifica a si mesmo. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque quando você ora a Deus, confessando os seus pecados, com base em 1 João capítulo 1, versículo 9, poucas pessoas observam que a ação divina recai em duas instâncias. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. O ato de perdão é esquecer o que foi feito, é cobrir o que foi feito com o sangue de Cristo, é não mais imputar o que foi feito. Mas ele fala também em purificar de toda iniquidade. O ato de purificar aponta do tempo presente para frente. Um exemplo. Digamos que você tenha confessado obras de feitiçaria. Então, você confessa obras de feitiçaria, você é perdoado, essas obras são esquecidas, são cobertas pelo sangue e não mais são imputadas a você. Mas digamos que você chegou nessas obras de feitiçaria porque você leu um determinado livro que está na tua estante. Purificar da sua iniquidade é tirar aquele livro da sua estante. Então significa que Deus não somente perdoa o seu pecado, mas como mostra também o que está dando causa àquele pecado para cortar o pecado na raiz. Isto é purificar de toda iniquidade. Então quando falamos bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, nós estamos falando que o machado está sendo posto na raiz de toda árvore. Só um momentinho. O machado está sendo posto na raiz de toda... Eu tenho que ligar, agora sim. Liguei e desliguei. Vou ligar o cronômetro aqui.
o machado está sendo posto à raiz de toda árvore. Bom, estas são as bem-aventuranças. Vamos agora entender, ter uma visão da bem-aventurança do saber das profecias. O remido amadurecido é aquele que se apropria de cada uma das 7 bem-aventuranças. O remido amadurecido é aquele que exerce fé em Deus, crendo na vida eterna. O remido amadurecido é aquele que, santificando-se no poder da ressurreição, conservando-se como uma virgem pura ao esposo, vigiando em tudo para não ser pego de improviso na volta do Senhor, guardando a palavra de Deus em seu interior, para não pecar contra Deus, este lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Este é o remido bem-aventurado. O remido bem-aventurado, ele é moldado pela palavra de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu não sei se você está... Eu não sei se você está habituado ou tem ouvido falar a necessidade de sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Ao longo da nossa caminhada cristã, nós precisamos ter uma profunda experiência com Deus, olhando para Jesus e sermos moldados por Ele. Então, o remido é aquele moldado pelo Senhor. Ou seja, o remido, ele é chamado a voltar ao jardim do Éden. E o que é voltar ao jardim do Éden? Vamos ver aqui. Em João capítulo 3, versículo 5, Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é o equivalente ao jardim do Éden. O reino de Deus é o equivalente ao jardim do Éden. Eu e você somos convidados a entrar no reino de Deus. Ou eu e você somos convidados a voltarmos ao jardim do Éden. E como isso se dá? Em Ezequiel, capítulo 36, o versículo de número 25 e 26 diz: então aspergirei água pura sobre vós. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 5, ele disse que é responsabilidade do marido lavar sua esposa com água pela palavra. Isso significa dizer que a palavra de Deus, ela atua sobre nós como a água lava o nosso corpo. A palavra de Deus lava os nossos pensamentos. Então, quando ele diz, aspergirei água pura sobre vós, significa que a pessoa está submetida a ouvir a palavra de Cristo. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Isto aqui responde à necessidade que temos
de crescermos de graça em graça, de glória em glória, de fé em fé e de poder em poder. Ou seja, o Senhor nos chama a entrarmos em uma jornada de amadurecimento da nossa fé. Nós precisamos amadurecer a nossa fé. O que é amadurecer a nossa fé? É mudar a nossa forma de pensar, deixar de pensar baseado na tradição, deixar de pensar baseado no nosso conhecimento terreno e colocar luz para os nossos pés, a luz da palavra, e ela se tornar lâmpada para os nossos caminhos. Ou seja, você muda a frequência do teu pensamento e ao invés de pensar de forma humana caída, você pensa de forma humana remida. Você eleva os teus pensamentos se conectando aos pensamentos de Deus. Então você para de olhar para a sua circunstância e olha para a Bíblia, para que a Bíblia mostre a sua circunstância. Então é uma guinada, quando você entra no reino de Deus, você tem uma guinada na maneira como você age. E aí, diz o Senhor em Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Nesta promessa de Deus, cumpre aquilo que Jesus disse à mulher samaritana. Ele disse: Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem a Deus em espírito e em verdade. Só que antes de você entender o que é adorar em verdade, você precisa entender o que é adorar em espírito. E muitas pessoas, quando falam em adoração em espírito, estas pessoas, como vamos dizer, elas colocam muita ênfase a algo que elas não entendem. Orar em espírito nada mais é do que ser nascido de novo, porque todo nascido de novo ganhou um novo espírito. Ele ganhou a habilidade de chegar na presença de Deus por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito humano que nós somos filhos de Deus. Ou seja, quando nós entramos no reino de Deus, nós entramos porque temos o espírito, temos a alma e temos o corpo. Da mesma maneira que nós nos comunicamos com a nossa alma, nós aprendemos a nos comunicar com o nosso espírito. E o que nos qualifica a entrarmos na presença de Deus é o fato de termos um novo espírito. E aí, ele diz que tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Deixe-me explicar uma coisa para você de grande importância. Você conhece alguém que te faz sofrer? Você conhece alguém que faz você sofrer? Você se sentir incomodado? Você conhece alguém que deixa você amargurada muitas vezes? Você conhece alguém que é para você uma tribulação no seu caminho? Deixe-me dizer uma coisa. Qual é a maneira dessa pessoa não incomodar mais você? De você ignorar essa pessoa? De você não se importar com o que essa pessoa diz? A maneira de fazer isso é endurecendo o seu coração. Agora, quando você endurece o seu coração, você se torna como alguém desse mundo, morto nos seus delitos e pecados. Porque o novo nascimento tirou o seu coração de pedra e colocou um de carne. Agora, pega um alfinete e coloca, espeta no teu braço. Vai doer. Por que que dói?
Porque a carne é mole, ela é sensível, ela se machuca com muita facilidade. Ou seja, é impossível amar sem sofrer. É impossível amar sem se importar. É impossível amar sem se desgastar. E aí você vai entender, quando você lê 1 aos Coríntios, no capítulo 13, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. É por isso que o cristão ama, porque ele sofre pelo que o outro fala, ele sofre por uma palavra ferina, ele sofre por um preconceito, ele sofre porque ele se importa, e se ele se importa é porque ele ama. Então o sofrimento faz parte da nossa jornada cristã. Não há como conviver com as pessoas ao nosso lado sem sofrermos por aquilo que elas são. E quando nós sofremos por aquilo que elas são, nós estamos carregando essas pessoas em nossos corações. Por que nós temos que conhecer a Bíblia? O sumo sacerdote, ele tinha uma roupa extraordinariamente bela. Aquela roupa tinha uma placa no seu peito, em cima do seu coração. Nessa placa tinha 12 tribos. 12 pedras. Cada pedra representava uma tribo de Israel. Agora, imagine você tem uma placa no seu coração e quando você entra na presença de Deus, você entra com essa placa. E essa placa está o nome das 12 tribos. Isso significa que é impossível você entrar na presença de Deus sem ter aquelas roupas, sem ter aquelas placas e sem ter as 12 tribos cravadas nas tábuas. Como isso se aplica no nosso dia a dia? Se você tem o nome da sua família no seu coração, se você tem o nome do seu cônjuge no seu coração, se você tem o nome do seu pai no seu coração, se você tem o nome da sua mãe no seu coração, se você tem o nome dos seus amigos no seu coração, quando você entra na presença de Deus para orar, você está levando todos eles. Você não tem como separar o seu coração da sua presença diante de Deus. Quando o seu coração se aproxima diante de Deus, todos os nomes que estão dentro do seu coração vão junto com você. Mesmo que você não ore por ninguém que está no seu coração, porque o seu coração está endurecido quase como pedra, ainda assim o seu coração pulsa por todos aqueles que estão guardados no seu coração. É por isso que a Bíblia diz que nós somos casa de oração para todos os povos, porque todo mundo que você leva no seu coração, quando você entra na presença de Deus, você leva junto diante de Deus. Então você ora, mesmo que você não cite, porque Deus conhece o seu coração e sabe quem são as pessoas que estão lá. É por isso que nós não podemos endurecer o nosso coração. Nós temos que entender que nós somos chamados a voltar ao Jardim do Éden. É por isso que a Bíblia diz, em João 7,38, Jesus falou: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, o amor de Deus movimenta você, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração e ele flui a partir de nós
para tocar as pessoas que estão em nossa volta. É por isso que nós temos a necessidade de sermos transformados por Deus na imagem de Cristo, porque temos que ver como Jesus vê, temos que ouvir como Jesus ouve, temos que falar como Jesus fala, temos que sentir como Jesus sente, temos que andar como Jesus anda, temos que fazer como Jesus faz. Nós somos cooperadores e embaixadores desse reino. E isso passa por essa transformação. E nós precisamos sermos transformados para que as pessoas à nossa volta sejam transformadas pelo nosso testemunho. Então, nós somos chamados para retornar à presença de Deus no Jardim do Éden. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo de número 2 diz: nós devemos ser ajustados como templos santos do Senhor, crescendo como santuário dedicado ao Senhor, edificado para se tornar morada de Deus em espírito. Imagine você o seguinte: nós somos uma igreja. Então, aqui está você, aqui está eu, aqui está alguém que você conhece, aqui está Jesus. Isso aqui é chamado de igreja. Isso aqui é chamado de igreja, porque isso aqui é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. E isso aqui é chamado corpo da igreja. Ok? Então, isso aqui é igreja. Igreja é o lugar aonde Cristo é o cabeça. Isso aqui é são os membros do corpo de Cristo. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Ou seja, quando 2 ou 3 se reúnem, ali formou uma igreja. Ok? Nós na igreja somos como pedras vivas. Agora, quando essas pedras se reúnem em um mesmo local, quando essas pedras se reúnem em um mesmo local, cada pedra tem um formato diferente. Esse formato diferente não permite que essas pedras formem liga. Quando nós somos chamados à casa do oleiro, estas pedras começam a ser alisadas e elas formam um edifício. Esse edifício forma a igreja. Olha a diferença entre esta igreja e aquela igreja. Agora, ouça o que Efésios capítulo 2, verso 22 diz: ajustado como templo santo no Senhor. O que é ajustar? Deixar de ser pedras pontiagudas, como se tivesse espinhos. Tem muita gente que é espinho. Se a pessoa chegar nela, se machuca. Nós temos que deixar de ser pedras com espinhos e nos tornarmos pedras trabalhadas na mão do Senhor.
Esta igreja, qual é a diferença entre esta igreja e esta igreja? Está no quebrantamento. Esta igreja é quebrantada. Quebrantada. Essa é a diferença entre uma igreja não quebrantada e uma igreja quebrantada. A igreja quebrantada, ela é ajustada como templo santo do Senhor, crescendo como santuário dedicado ao Senhor, edificada para se tornar morada de Deus em espírito. É por isso que diz, aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Porque quando o Espírito de Deus está no comando desta igreja, a ordem, a decência, a liberdade. Nós somos chamados a formarmos esta igreja, uma igreja trabalhada e dirigida e liderada pelo Espírito Santo. Em Colossenses 1,19 diz assim, residiu em Cristo toda a plenitude do Espírito Santo. E Efésios capítulo 3,19 diz, a igreja também pode ser cheia da plenitude de Deus. Mas a igreja, para ser cheia da plenitude de Deus, ela tem que passar por essa transformação. Uma igreja precisa ser transformada. Transformar é o que está escrito em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Apresente o teu corpo a Deus e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, Deus quer trabalhar em você e nos seus irmãos na fé para que você deixe de ser uma igreja que se machuca mutuamente, membros que se machucam mutuamente, para sermos membros lapidados. Por isso, nós temos que passar por este processo de transformação diante de Deus e diante dos homens. Nós temos que sermos transformados por Deus, diante de Deus e diante dos homens. Nós somos chamados a voltarmos no jardim do Éden. E aí nós somos exortados a permanecermos firmes. E como somos exortados a permanecermos firmes? Como se dá ou como se deu a comunicação de Deus no livro do Apocalipse? A comunicação de Deus no livro do Apocalipse, poucas pessoas notam, porque as pessoas que estudam o livro do Apocalipse, elas querem estudar o livro do Apocalipse como alguém que está andando de carro a 80 quilômetros por hora. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós devemos estudar o livro do Apocalipse como quem anda de carro com freio de mão puxado. Ou seja, nós temos que andar vagarosamente no livro e ler e nos ater a cada palavra e buscar o sentido desta palavra. Quando lemos o livro do Apocalipse, nós lemos assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A primeira coisa que nós notamos aqui é a quantidade de intermediários que está aparecendo. Deus fala com Jesus, Jesus fala com seus servos,
os seus servos envia o seu anjo que notifica para João, e aí João fala para nós. Por que que Deus está tendo um monte de intermediário? Porque a igreja saiu da presença de Deus. Há uma perda crescente do temor de Deus. Deixe-me colocar da seguinte maneira para você perceber como há um crescente perda de temor de Deus. Quando eu era solteiro, eu ia no baile, na danceteria. E como que funcionava aquela danceteria? Era um lugar escuro, cheio de luzes, jogos de luzes, e à medida em que você ouvia a música sendo entoada, aquelas luzes faziam movimentos e você dançava. Hoje, quando você não precisa mais ir a uma danceteria, você vai à igreja. Porque quando chega na hora do louvor, as luzes se apagam. Tudo fica escuro. E a música, as luzes começam a mudar de acordo com o ritmo da música. E as pessoas dizem que aquele é um lugar de adoração. Mas é um lugar de adoração porque o Deus da adoração saiu daquele lugar. Porque se Deus é luz, como que na hora da adoração você entra nas trevas? Apagam-se as luzes e você começa a adorar a Deus, não faz sentido algum. A igreja tinha que ser um lugar aonde você entra e teria que ter tanta luz, tanta luz, tanta luz, que não haveria desculpa para você abrir a sua Bíblia e ler. Mas na hora do louvor, apagam-se as luzes. A luz fica no palco em cima de quem canta. E perde o sentido da adoração, porque as pessoas estão em um ambiente de danceteria. Não faz sentido. Por isso que nós vemos que há uma perda crescente do temor de Deus, porque as estruturas se tornaram grandes. E os cantores que vão adorar a Deus dizem, se não tiver um palco, se não tiver apagamento de luz, se não tiver foco de luz sobre mim, se não tiver... Perdeu-se o sentido da adoração. É por isso que quando você lê o livro do Apocalipse, no primeiro verso do livro, já há implicitamente uma exortação. O meu povo se afastou de mim. Por ocasião de, em 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 17 diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho? Esse texto, 1 Pedro capítulo 4, verso 17, diz que o juízo de Deus já começou dentro da igreja. O povo desvia-se rapidamente do propósito inicial dado por Deus, rejeitando a graça. Quem rejeita a graça, a ele só lhe resta o juízo de Deus. E quando você lê 1 Coríntios capítulo 11, o texto mais utilizado na ceia, ali diz que muitos que participam da ceia indignamente trazem juízo para si. Mas isso não é falado, porque com a perda do temor de Deus, você entra em ambiente de juízo sem perceber que você está vivenciando juízo. E acha isso normal. É por esta razão
que nós precisamos guardar as palavras dessa profecia, porque vivemos em um mundo em que a própria igreja, onde o Senhor deveria se fazer presente, foi colocado para o lado de fora. E aí ele fala: eis que eu estou à porta, batendo para poder entrar. Porque essa igreja que está aí cultuando o meu nome, já não a reconheço como minha igreja. Porque é morno, não é frio e nem é quente. Eu estou prestes a vomitar da minha boca. Nós temos que estarmos prontos para a batalha. E o que é, como é este campo de batalha? Lucas, capítulo 21, verso 25 e 26 diz assim: haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Eu não sei se você sabe, está vindo um meteorito e pela primeira vez ele está passando tão perto da Terra que a probabilidade dele chocar com a Terra aumentou muito. E isso para o ano de 2030 ou 35. Só que se ele vier ao encontro da Terra para o ano de 2035 e alguém quiser desviar esse meteorito, as providências precisam começar agora. A Bíblia diz que haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Se você ler ou passar por alguns vídeos hoje, as pessoas, qualquer movimento político, as pessoas já estão dizendo é marca da besta, estão dominando o mundo porque isso, porque aquilo outro. E as pessoas estão reagindo àquilo que está acontecendo ao mundo por uma matiz de medo, por não conhecerem a palavra profética. Então, para tudo é medo. Elas não percebem o governo divino por detrás das ações dos homens. Mas nós somos chamados a centrar a nossa afeição na cruz. A nossa batalha é nos lugares celestiais. Jesus, quando ele foi para o deserto, ele teve a disposição para adorar e servir a Deus. Aquela foi a batalha do deserto, quando Jesus foi tentado por Satanás. Ele foi tentado para sair da adoração e do serviço, mas ele se manteve firme. Quando ele foi para o Getsêmani, a batalha que ele travou foi a batalha para render a sua vontade a Deus. Afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Era a batalha no Getsêmani. E quando ele foi interceder pela igreja, quando ele foi interceder pela igreja, ele foi na batalha do Getsêmani. Na batalha do Getsêmani, ele mostrou qual era, aliás, a batalha do Monte das Oliveiras. Ele mostrou qual era de fato, como seu coração se rendia a Deus. E eu pergunto para você, você tem enfrentado essas batalhas? Você tem enfrentado a batalha do deserto na sua vida e mostrado disposição para continuar adorando e servir a Deus? Você tem enfrentado a batalha no teu quarto e mostrado a sua vontade e disposição de render a sua vontade a Deus? Você tem enfrentado a batalha no Jardim da Oliveira
e você tem demonstrado a sua disposição de se purificar e se tornar como uma noiva preparada ao cordeiro diante de Deus? Quais são as batalhas que você está enfrentando? Nós temos que aprender a tomar a cruz de Deus sobre nós. O ato expiatório de Jesus tornou o pecador aceitável diante de Deus. Deus é eterno e é o eu sou, é bom e é santo. Deus criou seres livres, Deus não ninguém tenta, o homem pecou e veio à cruz. Mas Deus deu a provisão para o homem da cruz, para que o homem voltasse ao jardim do Éden. É por isso que nós somos chamados a desenvolvermos a mente de Cristo. Nós temos que desenvolvermos a mente de Cristo. O Senhor revela a si mesmo. E nós somos chamados a desenvolvermos a mente de Cristo. Estas palavras fizeram sentido para você? Se fizeram, esteja curtindo este vídeo e os demais que eu estou publicando. Esteja me seguindo, para que possamos crescermos juntos na graça e conhecimento do nosso Deus. Esteja salvando esses vídeos, para que você possa rever e olhar nas Escrituras se aquilo que eu estou falando de fato está escrito como está escrito. Compartilhe esses vídeos, para que outras pessoas também sejam chamadas a um estado de consciência e possam olhar o livro do Apocalipse com outros olhos, guardando as palavras dessa profecia e se tornando bem-aventurado. O meu lema é conhecer a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Eu vou encerrar essa live para subir esse vídeo e deixar ela disponível para você. Grato por me ouvir e até a próxima.